Bom dia! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o calendário completo de pagamentos do Auxílio Brasil dessa semana, em que continuam os pagamentos do mês de março. Eu vou falar também sobre o que você precisa fazer para não ser excluído do Auxílio Brasil, sobre as dúvidas em relação ao programa Renda e Oportunidade, que eu falei ontem aqui no canal, que regulamenta o trabalho remoto no país, sobre o calendário do PIS e sobre o dinheiro esquecido nos bancos. Temos novidades sobre esse assunto. Mas antes, eu te peço para compartilhar esse vídeo e te convido a se inscrever aqui no nosso canal, a ativar as notificações no sininho que fica aqui embaixo e a deixar o seu like nesse vídeo para nos dar aquela força para continuarmos trazendo conteúdo relevante para vocês, ok? Então vamos lá, vamos direto ao que interessa. Eu vou começar falando sobre o Auxílio Brasil. Vamos começar falando sobre o calendário do mês de março. Seguimos durante toda a semana com os pagamentos de acordo com o número do NIS do beneficiário. Então, vamos ao calendário completo de pagamentos dessa semana. Hoje o pagamento será feito aos beneficiários com o NIS terminado em 7. Amanhã, terça-feira, dia 29 de março, o pagamento será para quem tem o NIS terminado em 8. Na quarta-feira, dia 30 de março, será a vez das pessoas que têm o NIS terminado em 9. E encerrando os pagamentos do mês de março, na quinta-feira, dia 31, o Auxílio Brasil será pago aos beneficiários que têm o NIS terminado em 0. Continuando, essa semana foram anunciados os números de pessoas que perderam o Auxílio Brasil no pente fino realizado pelo governo federal e surge sempre aquela dúvida, né? O que eu devo fazer para eu não perder o meu benefício? Nesse caso, para continuar na folha de pagamentos do Auxílio Brasil, o mais importante a se fazer é manter os seus dados atualizados no cadastro único. Então, sempre que dados como a renda dos integrantes da família mudar, seja para mais ou para menos, alguém tiver entrado ou saído da família, seja por morte, nascimento, adoção ou qualquer outro motivo, a família trocar de endereço, as crianças mudarem de escola ou tenha acontecido qualquer outra alteração em relação às informações que foram dadas na inscrição do cadastro único, você deve ir ao CRAS da sua cidade atualizar o seu cadastro. Nessa visita ao CRAS para atualização de cadastro, é importante que você leve todos os documentos para comprovar as alterações que ocorreram, como, por exemplo, a certidão de nascimento para comprovar o nascimento de um novo membro da família. Isso porque, gente, é muito importante isso que eu estou falando. Mantendo os seus dados sempre em dia, quando o governo for checar os seus dados com outras bases de dados, ele não encontrará dados discordantes, que são o principal motivo dos cancelamentos do benefício, tá certo? Continuando agora, eu vou tirar algumas dúvidas sobre as mudanças e regulamentações do trabalho remoto anunciadas pelo governo federal no final da semana passada. A MP do trabalho remoto abriu a possibilidade do trabalho ser regulado por horas da jornada, como acontece hoje, mas também inovou ao permitir a contratação por produtividade. Mas como que vai funcionar esse controle por produtividade? Veja a explicação dada pelo secretário executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Silva Dalcom. Mais uma vez, nós enfrentamos agora a maior pandemia, uma situação de saúde pública da história do país. Nós tivemos mais de 8 milhões de pessoas que aproveitaram o sistema de teletrabalho. Isso simplesmente não teria sido possível se nós não tivéssemos uma regulamentação dentro da modernização trabalhista de 2017. Muitos conhecem como reforma trabalhista, mas já naquele momento nós tratávamos como modernização, que foi exatamente isso. Então foi um instituto muito moderno naquele momento, foi quase que uma revolução naquele momento, mas óbvio, a coisa avançou muito agora com a pandemia. O teletrabalho é uma realidade hoje em dia, e é uma realidade que é desejada, quase que exigida hoje em dia pelos trabalhadores. Nós sabemos muito bem que agora se tornou um diferencial o teletrabalho na atração e retenção de talentos dentro das empresas. Há algumas categorias, por exemplo, pessoal de TI, que simplesmente não há espaço para você ofertar uma vaga que não seja possível de executar em teletrabalho. Lembrando que o teletrabalho, ele pode ser executado na casa da pessoa, mas pode ser no bairro da pessoa ou mesmo em outro país. Então é um instrumento de gestão muito importante para as empresas. No entanto, é claro que a modernização trabalhista de 2017 precisava ser atualizada para isso. Como é que o teletrabalho era antes? Era uma coisa binária, não é? Então, ou a pessoa estava no teletrabalho ou a pessoa estava no presencial. E as pessoas não querem mais isso, as pessoas querem um sistema flexível, adaptado a cada individualidade, a cada família. Então, se eu prefiro estar todos os dias em casa, tudo bem, não há problema.
mas a maior parte das pessoas quer estar algum período no presencial, né? E as empresas também entendem que na formação, né, de um espírito de corpo, na formação da ética, de valores das empresas, é importante que as pessoas estejam em algum momento dentro das empresas. Isso pode ser por 2 dias na semana, por 3 dias nas semanas. Então, a nova regulamentação agora, a medida provisória lançada hoje, ela permite esse tipo de flexibilidade como um instrumento de gestão para as empresas e um instrumento de satisfação de anseios profissionais e pessoais por todos os trabalhadores no Brasil. Lembrando, mais uma vez, mais de 8 milhões de pessoas lançaram mão, né, do teletrabalho durante a pandemia. Um ponto super importante, né, na medida provisória, nós estamos deixando claro, né, como é que funciona a questão do pagamento, né, pela internet, os equipamentos, esse tipo de coisa. Então, estamos aí deixando claro o papel do reembolso, né? Então, as empresas ficam autorizadas a pagar, né, eventuais gastos incorridos pelos trabalhadores via reembolso, seja da internet, da luz, dos equipamentos, que podem ser entregues em consignação aos trabalhadores. Claro que isso não pode ser um desvio, não pode se pagar salário via algum tipo de alternativa, por exemplo, como reembolso, né? Mas os gastos diretamente ligados ao teletrabalho podem sim ser utilizados. Há uma discussão mundial, senhoras e senhores, com relação ao teletrabalho, tá? E aí um jargão que foi cunhado nos últimos tempos, que é o famoso direito à desconexão. Então, na medida provisória, nós elencamos claramente os tipos de trabalho remoto, né? Então, o trabalho remoto ele pode ser controlado por jornada, da mesma forma como, né, um trabalhador presencial, ou ele pode ser controlado por produtividade, por produção. São todas as atividades que podem ser por jornada, por produção? Não, por isso que a gente deixa a liberdade para a negociação individual de parte a parte. Se houver o teletrabalho por jornada, né, aí aplica-se os mesmos requisitos, né, de respeito a intervalo intra- e interjornada para a preservação da saúde da pessoa, para o espaço de convívio familiar, né, dentro do ambiente do teletrabalho. E se for por demanda, aí é uma opção do trabalhador e o trabalhador vai trabalhar e fazer a sua entrega no período que ele é mais produtivo, onde melhor interessa. Isso pode ser pela parte da manhã, pela parte da tarde, por algum momento, né? Então, são possibilidades que se abrem para as empresas e para os trabalhadores. Ele também explicou como será a garantia previdenciária no trabalho remoto. Vamos ouvi-lo. Não existe diferença nenhuma em termos de garantia previdenciária, em termos de pagamento, para a pessoa que está presencial e para a pessoa que está remoto, né? A legislação previdenciária não está sendo alterada de maneira nenhuma por essas medidas e a pessoa permanece, né, filiada ao regime do INSS com todos os pagamentos regulares, como se presencial estivesse. Sem nenhum tipo de fragilização, nenhum tipo de modificação, tá? Essa não é uma medida que contenha qualquer dispositivo do ponto de vista previdenciário. Aplicam-se as mesmas regras previdenciárias para o trabalhador presencial e para o trabalhador remoto. Com relação à questão salarial, é a mesma coisa, tá? Então, não tem diferença entre o trabalhador no momento que ele sai do remoto e vai para o presencial ou vice-versa. Lembrando, tá, que a legislação brasileira já garante a impossibilidade de redução salarial pela via da negociação individual. Esses são casos extremos apenas, por negociação coletiva junto dos sindicatos, mas aí no momento de falência de uma empresa, é algo muito específico, tá? Então não há impacto nenhum em termos previdenciários e em termos salariais no trabalho remoto. Vamos ouvir também a complementação dada pelo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Essa medida provisória do trabalho remoto, a gente tentou, com a equipe técnica, desenhar um cenário onde as empresas e os trabalhadores possam se movimentar com a maior liberdade possível. Tanto que um dos pontos principais é o acordo individual, ou seja, cada empresa poderá acordar, inclusive de maneira diversa, com os seus colaboradores. E isso dá uma flexibilidade muito grande, porque deve haver, nas milhares de atividades econômicas, situações onde é necessário que o trabalhador venha pelo menos 1 ou 2 vezes ao mês na empresa. Tem outras que precisam, pelo menos, que ele venha 1 ou 2 vezes por semana, né? Então, os acordos, eles serão os mais variados
E essa era a preocupação, da gente não engessar. A gente já tem uma legislação que engessa muito. Então, a medida provisória, ela reconhece e dá liberdade para que haja um entendimento entre a empresa e o colaborador. A outra coisa importante é essa previsão de que as mães que tenham filhos pequenos, elas tenham uma atenção especial dos empregadores, exatamente para dar ainda mais flexibilidade na questão do trabalho remoto. E a inclusão da aprendizagem e a inclusão dos estagiários vai no rumo que a gente vem, inclusive, na revisão das questões que envolvem o menor aprendiz, porque a gente tem no Brasil aí a possibilidade de ter 1 milhão, 1.200.000 pessoas nesta atividade, e hoje a gente tem menos de 500.000. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer para facilitar a aprendizagem e os estágios, a gente também incluiu aqui para dar bastante flexibilização para que os acordos e os arranjos possam ser feitos individualmente. Continuando, vamos agora falar sobre o PIS. Essa semana teremos pagamentos, então vamos ao calendário. A partir do dia 29 de março vão receber o PIS os trabalhadores que nasceram no mês de novembro. A partir do dia 31 de março vão receber o PIS os trabalhadores que nasceram no mês de dezembro. Semana passada eu falei aqui em um vídeo que o governo federal habilitou mais de 1.671.000 trabalhadores para receber o abono salarial PIS/PASEP esse ano. Essa nova habilitação aconteceu após uma nova análise de dados conduzida pela Dataprev. Essas pessoas fazem parte de um grupo de 3,5% de casos cuja validação dos cadastros junto às bases do governo federal apresentou inconsistências em fevereiro e, por isso, os dados precisaram ser reprocessados. Com a inclusão do novo grupo, o abono salarial desse ano, que é referente a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos um mês em 2020 e recebeu como salário médio até 2 salários mínimos, totalizou mais de 24 milhões de trabalhadores brasileiros. E quando os novos beneficiários vão receber o abono? Então, você deve estar se perguntando, né? O pagamento acontecerá ainda nesse mês de março, nessa semana, sendo no dia 29 de março o pagamento do abono dos trabalhadores que, pelas regras do calendário de pagamento, deveriam ter recebido no mês de fevereiro, e no dia 31 de março o pagamento do abono será feito para os trabalhadores que, pelas regras do calendário de pagamento, deveriam ter recebido no mês de março. E ainda falando de abono salarial, o governo federal, através do Ministério do Trabalho e Previdência e da Dataprev, anunciou uma nova funcionalidade do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. A partir de agora, o trabalhador poderá consultar a situação do abono salarial no aplicativo. Quem foi considerado inelegível, por exemplo, vai encontrar o motivo da inegibilidade por lá. Agora eu vou falar sobre dinheiro esquecidos nos bancos. A partir de hoje, dia 28 de março, você, assim como qualquer pessoa nascida em qualquer data, poderá consultar os valores que tem direito. E para verificar se você tem valores a receber, você precisa entrar no site valoresaReceber.bcb.gov.br e informar o seu CPF e data de nascimento. Lembrando aqui que nós fizemos um vídeo aqui no canal mostrando passo a passo de como resgatamos R$110. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês e aqui embaixo na descrição. Agora eu te peço para que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem, pois tem muita informação de utilidade pública por aqui que pode ajudar muita gente. Se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like. Isso nos ajuda, nos impulsiona a trazer informações de qualidade diariamente para vocês. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito, e de ativar as notificações no sininho que fica aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo que publicamos por aqui, tá certo? Desejo a todos um excelente dia, tenha uma maravilhosa segunda-feira e uma incrível semana para você e para toda a sua família. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!